Olá, sejam bem-vindos à terapia da Bhagavad Gita, da Ciência Suprema da Alma, na filosofia védica. Encontre soluções para seus problemas na Ciência Suprema da Alma. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade. Estou aqui mais um dia para compartilhar com todos nós, inclusive comigo, o estudo da Ciência Sagrada da Alma, para que a gente encontre soluções para os nossos problemas emocionais. Estamos agora na plataforma da desmotivação, que é um fator preponderante na nossa vida, pois nós nos desmotivamos rapidamente com todas as espécies de desculpas do nosso falso eu. Quem é o nosso falso eu? O nosso falso ego, que fala por nós. Nós não somos o corpo, nós não somos os pensamentos, nós não somos os sentimentos, nós não somos nossas atitudes, nós somos uma alma, uma energia de Deus, criada por Deus. Portanto, devemos nos livrar de todos esses aspectos que não são divinos, que eles estão aqui na plataforma condicionada, da alma condicionada, no corpo condicionado, que é o meu corpo, que está cheio de impurezas e que está vivendo essas confusões nessa vida material. Hoje vamos ao capítulo 18, verso 48. Estamos na conclusão da Bhagavad Gita, que é a perfeição da renúncia. Então, todo o trabalho, ele tem que ter um certo aspecto de renúncia. Nós devemos renunciar à nossa vida e oferecer a nossa vida como oferenda a Deus, nesse sentido de que a nossa vida não nos pertence, e sim pertence ao Criador que nos criou, como criou tudo que existe neste mundo material. Criação que tem vida, que se move, como todas as entidades vivas, peixes, seres humanos, animaizinhos, todos têm alma. E as criações que não se movem, como árvores, como fruta, como folha, e até a folha cai do céu, como diz, cai da árvore, né? Jesus diz, não existe nada que aconteça nesse mundo material que não tenha a permissão de Deus. Então, através deste pensamento, Jesus diz que não existe uma folha que caia de uma árvore sem a permissão de Deus. Portanto, a gente tem que entender que a nossa desmotivação vem quando a gente não cumpre com o nosso dever. E o nosso dever é justamente o dever de toda a alma, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente ama um pet, a gente ama a família, a gente ama um relacionamento amoroso, mas a gente não ama. Porque, na realidade, a gente não sabe amar. Nós só aprendemos a amar quando a gente ama a pessoa suprema, que é Deus, que é Krishna. Krishna chama-se o todo atrativo e todo atraente na filosofia védica. A filosofia védica, ela nasceu na Índia, mas não é propriedade da Índia. Ela é uma filosofia que está neste planeta Terra para que possamos ter acesso e possamos nos elevar como alma neste corpo. Vou fazer aqui minhas reverências para iniciar a leitura. O Agyana Timiranda Siagyana Janas Lakaya Saksu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. Então, esse conhecimento transcendental chama-se Bhagavad Gita. Bhagavad Gita se traduz como a ciência suprema da alma. Então, esse conhecimento transcendental, ele vai iluminar a minha vida que está cheia de confusão, está cheia de desmotivação, está cheia de pensamentos, sentimentos e emoções desequilibradas. Então, a tal mestre espiritual, que é o maior mestre dos mestres, que é o próprio Deus. Deus fala nos nossos corações como a grande alma na pequena alma, e nós não escutamos. Por quê? Porque a gente só escuta o que a gente quer. Eu estava assistindo uma aula com um professor meu, com um mestre meu, espiritual, né? E ele estava dizendo que o mal da gente é que a gente não escuta. E muitas vezes a gente dá conselhos, muitas vezes, por isso que às vezes os conselhos não surtem efeito. Porque você se desdobra, você emprega seu tempo para ajudar aquela pessoa, você fala, emana palavras divinas,
né? Porque Deus permite com que você toque seu coração e você possa ajudar aquela pessoa que está na confusão, que está na desmotivação. Você vai ser esse instrumento de Deus para melhorar o mundo daquela pessoa, e muitas vezes aquela pessoa nem escuta. A ansiedade é tão grande que ela nem ouve. Ela só quer falar o que ela quer falar e ponto. E está tudo certo, né? Então, quando a gente abre os nossos olhos espirituais e a gente se dedica a entender que Deus está em tudo e Deus está em todos, e assim a gente, com o conhecimento acerca de Deus, que isso não é religião, isso é ciência, isso não é fanatismo, isso é filosofia prática, porque religião, como diz meu mestre espiritual Chandramukha Swami, religião sem filosofia se torna em sentimentalismo. Ai, meu Deus, ai, eu quero isso, Deus me dê aquilo, Deus me salve disso. Deus não é tão pequeno assim para você só procurar Ele para pedir. Você deve procurar Ele para se alinhar a Ele e ter Ele como seu melhor amigo. Por quê? Porque nós não somos esse corpo, nós somos uma alma, e por a gente ser uma alma, a gente precisa entender que a alma, ela é serva, ela é criação de Deus e ela deve servir a Deus, mas a gente só quer servir a matéria, por isso que a gente sofre. A gente só quer servir as pessoas condicionadas como nós e até piores do que nós, e a gente sofre. Tá, o mestre espiritual, eu presto minhas reverências a esse conhecimento que me tira da ignorância. Capítulo 18, verso 48. Todo empenho é revestido de algum defeito, assim como o fogo é coberto pela fumaça. Então, isso é o verso, né, que a Suprema Personalidade de Deus já está falando. Então, todo empenho é revestido de algum defeito. Então, toda vez que você vai investir em algo, já vai vir com defeito. Porque nada é perfeito nesse mundo material. Assim como o fogo é coberto pela fumaça. Então, o fogo começa a queimar, mas dali daquele fogo sai um monte de fumaça, e tem hora que você não consegue nem enxergar o fogo, você só enxerga fumaça. Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza. Por quê? Porque todo mundo veio a este mundo material, a este planeta Terra, este planeta azul, essa bolinha minúscula, dentro deste universo, dentro deste sistema solar. A Terra é pequena, pequeniníssima, e nós aqui, seres humanos, a gente se acha, né? Quando, na realidade, nós deveríamos trabalhar a nossa humildade e buscar fazer o nosso serviço, que é aquele que vem para a nossa natureza, aquele que nasce da nossa natureza, como a Suprema Personalidade diz aqui: ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza, ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de falhas. Então, todo o trabalho aqui no mundo material, ele não vai ser perfeito, porque nada aqui no mundo material é perfeito. Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada diz. Salve Srila Prabhupada, nosso mestre autêntico. Na vida condicionada, todo o trabalho está contaminado pelos modos da natureza material. Os modos qualitativos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. A gente vive oscilando nesses três modos: bondade, paixão e ignorância. Mesmo que alguém seja um estudioso, um erudito, tende a executar os sacrifícios. E, às vezes, um guerreiro, por mais piedoso que seja, tem que combater seus inimigos. Por quê? Porque você tem seu trabalho nascido da sua natureza. O Brahmana, ele é o estudioso, o Kshatriya é o guerreiro. E ninguém pode dizer: não, eu não vou fazer isso não, porque isso aqui não me pertence. Claro que lhe pertence, porque faz parte da sua natureza, e você não pode evitar isso, como Srila Prabhupada diz aqui. Do mesmo modo, um comerciante, por mais piedoso que seja, às vezes, para continuar fazendo negócio, deve esconder seu lucro, ou em outras ocasiões precisa negociar no mercado legal. Essas manobras são às vezes necessárias, mas não se pode evitá-las. Por quê? Porque em cada trabalho que a gente executa tem as manobras, mas nem por isso você se torna uma pessoa desonesta, uma pessoa que não é verdadeira, uma pessoa que não cumpre o seu trabalho, uma pessoa que não oferta os frutos do seu trabalho para Deus. O mal é que a gente quer fazer tudo, se assenhorar de tudo, e achar que a gente é Deus, e a gente não é Deus. Nós somos filhos de Deus, almas condicionadas em um corpo condicionado, que é o nosso eu inferior. E a gente pensa que é esse corpo, então vamos trabalhar esse corpo, vamos viver por esse corpo, vamos adornar esse corpo, vamos buscar tudo que for possível de vaidade para que esse corpo fique bonito, quando esse corpo é finito. Quando a gente nada nesse planeta Terra é eterno.
Então, aquilo que não é eterno é ilusório. Tudo aquilo que não é eterno é ilusório. Então, assim, ele está falando aqui dos diversos tipos de natureza material. Que a gente, diversos tipos de trabalho nascido da nossa natureza material. Como também um shudra, um trabalhador que serve a seu patrão. Então, nós servimos aos patrões, porque nós temos nossos patrões que trabalhamos aqui nesse mundo material. O indivíduo deve cumprir a ordem do patrão, mesmo que tal ato não deve ser feito. Então, o patrão diz, faça isso, você tem que fazer, senão você perde seu trabalho. Isso é o trabalho nascido da sua natureza que você está exercendo no momento, pois eles nascem de sua própria natureza e assim a gente tem que cumprir, mesmo contra a nossa vontade. Então, nem tudo que parece ouro reluz. E aí, nesse processo, nós nos empenhamos tanto com determinada coisa e no final de tudo, a gente tem um resultado negativo. Por quê? Porque não era para ser. Mas a gente quer. Aí a gente volta lá de novo, volta lá de novo, volta lá de novo, e dá errado de novo, e dá errado de novo, e você continua errando, sofrendo e não para pensar. Por que aconteceu isso comigo? Por que não deu certo? O que eu preciso fazer para reformular essa minha ideia de tentar e não dar certo? Alguma coisa está errada, então eu tenho que rever todo esse aspecto. Muito embora o fogo seja puro, produz fumaça. No entanto, a fumaça não faz o fogo ficar impuro. Embora haja fumaça no fogo, ele continua sendo considerado o mais puro de todos os elementos. Ou seja, a gente tem a nossa própria natureza, porque é comparada aqui como fogo, que é puro. Então, a alma ela é pura. Só que quando ela nasce, quando ela entra nesse corpo material, ela vai viver condicionada através de várias condições que vão ser impostas para nós. Pobre, rico, branco, preto, índio, branco, gay, careta e por aí se vai. São qualificações do corpo. A alma não tem nada a ver com nada dessas qualificações materiais. A alma ela é pura. Então, quando a gente passa a exercer a nossa natureza material, a gente vai ficar coberto pela fumaça, ou seja, pelas impurezas. Mas mesmo assim, a nossa alma vai permanecer pura porque ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. E Deus é aquele eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança maior e que não tem fim. Mas nós temos fim. Porque nós estamos aqui nesse planeta Terra e nós chegamos, vamos ficar? Não, nós vamos já ir embora daqui. Então, nesse processo, não se deve abandonar a sua natureza material e deve ocupar-se daquilo que você precisa fazer para não se sentir desmotivado, porque nós estamos falando da desmotivação. Então, pode-se concluir que no mundo material ninguém pode estar inteiramente livre da contaminação da natureza material, ou seja, tudo está contaminado neste mundo material. Pensamento, sentimento, emoção, atitude. A gente querer se orar, querer ser dono das coisas materiais, a gente não é, porque a gente usufrui temporariamente, Deus dá, Deus tira, de acordo com o nosso merecimento e nosso karma. Então, a gente colhe o que a gente planta. Planta onde? Nesse passado, desta vida, e em outros passados. E assim, nesse processo, dentro desse contexto, desta analogia, o exemplo do fogo e da fumaça é muito apropriado. Quando no inverno alguém tira uma pedra do fogo, às vezes a fumaça incomoda os olhos e outras partes do corpo. Mas mesmo assim se deve fazer uso do fogo, apesar das condições incômodas. Então, apesar de eu estar aqui neste corpo material sofrendo, passando o que eu devo passar, eu tenho que olhar o meu sofrimento como um aprendizado necessário à minha evolução. E se eu hoje colho dificuldade, eu já plantei dificuldade. Você não pode plantar facilidade e colher dificuldade. É impossível, porque existe uma lei que rege. E muitas vezes, se você colhe dificuldade, colhe, é porque seu karma está pesado. E o que é que eu faço para purificar esse karma? Servir a Deus em consciência. Porque a gente sofre, porque a gente se afasta de Deus, e porque a gente só pensa nas coisas materiais e acha que esse mundo material é nosso paraíso. E aqui não tem nada de paraíso. O planeta Terra não tem nada de paraíso. Paraíso existe em outros planetas, porque na casa de Deus na casa de Deus há muitas moradas, já diz Jesus. E se você está insatisfeito com a Terra, trate de sair daqui. Trate de procurar trabalhar o seu eu, sua alma, em busca do eu supremo, que é o próprio Deus, Krishna, na filosofia védica, todo atrativo, todo atraente,
para que você não nasça mais aqui, renasça aqui nesse planeta. Então, nesse processo do fogo e da fumaça, nós devemos nos purificarmos, apesar de muitas vezes a gente estar cheio de impureza. Essa fumaça é tão grande que cobre a nossa visão espiritual, que cobre a nossa vontade de lutar e de sair dessa inércia, dessa preguiça, dessa falta de vontade, que gera essa desmotivação, porque a gente está falando de encontre soluções para seus problemas na ciência sagrada Bhagavad Gita, na filosofia védica, que nasceu na Índia e que traz para o Ocidente, que é onde nós estamos agora, no Ocidente, traz toda essa sabedoria sagrada para que a gente se liberte desse condicionamento, desse sofrimento, dessa lamentação, de dizer, eu sou coitadinha, eu luto e não sou feliz, eu quero muito ser feliz. Você só vai ser feliz quando você amar a Deus, sobre tudo e sobre todos. Jesus diz, ame ao próximo, ame a si próprio, e ao próximo, e a Deus sobre todas as coisas. Existem regras para serem seguidas. Então, não é amar o próximo e esquecer de mim, muito menos de Deus, não. Se você faz isso, você vai estar sempre sofrendo nessa plataforma material, esquecendo de Deus e esquecendo de você. Porque Deus quer que você se olhe, se ame, para que você lute e você saia dessa ignorância material. Igualmente, ninguém deve abandonar sua ocupação natural. Qual é a minha ocupação natural? Os seus talentos que você tem para trabalhar e você adquirir um certo dinheiro, uma certa quantia para que você possa sobreviver nesse mundo. Então, essa é a sua ocupação natural, os seus talentos, como diz Jesus na parábola dos talentos na Bíblia. Cada um nasce com talento, mas ninguém usa. Aí fica-se desmotivado. E aí, meu Deus, o que é que eu faço para sair disso? Ame a Deus sobre todas as coisas, a si próprio e ao próximo depois. Deus primeiro, eu segundo e o próximo terceiro. Quando a gente está num avião, que a aeromoça vem fazer aquelas orientações de segurança, quando ela diz, se algum tiver algum perigo, as máscaras caem, mas você tem que botar primeiro a sua máscara para depois ajudar o outro a botar a máscara dele. Mas a gente faz o quê? A gente quer salvar o mundo e se esquece de si. Por isso que a gente se dá mal. Então, ninguém deve abandonar sua ocupação natural porque há alguns elementos perturbadores. Não. A desmotivação é um elemento perturbador, a preguiça é outro, a inércia é outro, a falta de sabedoria é outro. Ao contrário, devemos desempenhar nosso dever ocupacional em consciência de Deus, em consciência de Cristo. Então, quando a gente oferta os frutos do nosso trabalho material, Deus, muito obrigada por isso. Mas você lembra de Deus? Não, você lembra e daqui a pouco você tem que se arrumar para ir para uma festa e se perequetar toda. Não. Todos devem estar determinados a servir a Deus, o Senhor Supremo. Este é o ponto da perfeição. A perfeição é servir a Deus. Vou ler de novo. Todos devem estar determinados a servir o Senhor Supremo. Este é o ponto da perfeição. Quando se executa um tipo específico de ocupação para a satisfação do Senhor Supremo, todos os defeitos que acaso existem nesta ocupação particular serão purificados. Se eu estou aqui, gravando este pequeno vídeo, para ofertar a Deus e para que mais e mais pessoas escutem, sim ou não, eu não estou preocupada. Eu, primeiramente, oferto esse trabalho a Deus, porque é a Ele que eu tenho que servir, eu agradá-lo, amá-lo. Mas não, a gente quer servir, agradar e amar a um monte de gente descontrolada e desequilibrada. Então, você vai estar sempre tendo problemas nessa sua jornada. Quando os resultados do trabalho se purificam, porque estão ligados ao serviço devocional, ao serviço a Deus, alcança-se a autorrealização, que eu me realizo em Deus. Então, quando eu me realizo em Deus, o que vem depois para mim, está tudo certo. Se eu estou me realizando em Deus e Deus está em mim, e eu amo Deus e Deus me ama, e eu sinto isso no meu âmago do meu coração, no fundo do meu coração, aí eu vou alcançar essa perfeição, que é a autorrealização. A alma, que somos nós, jamais vai se autorrealizar em coisas materiais. Não vai. Você pode tentar, e você vai obter resultados negativos. Ou seja, quando a gente alcança a autorrealização, a perfeição de ver a alma dentro de si se realiza também. Então, a partir do momento que a minha consciência traz a consciência de que eu sou uma alma e que eu devo ser consciente que eu sou uma alma,
e agir dentro desse corpo como a alma, aí tudo vai se modificar. Mas se você insistir em continuar sendo o que você pensa que você é, você vai continuar sofrendo, lamentando e desmotivado. Eu sou Ana Cláudia Chandra, estou aqui para a leitura de Encontros Soluções para seus problemas na ciência sagrada da Bhagavad Gita. Com gratidão, eu encerro mais um dia de terapia. Gratidão.